Vamos lá, gente, eu acho que vai dar tudo certo para ver a mandala astrológica no método básico e no método europeu. Então a gente vai passar primeiro pelo básico, que são apenas os arcanos maiores, e depois pelo método europeu, que são os arcanos maiores e menores junto. Como eu comentei, a gente pode iniciar tanto a casa 1 como sendo já parte da roda e depois fazer a central, quanto começar pela central. Hoje eu vou começar pela central. Como é que a gente vai numa interpretação então? A casa central vem com a energia central dos próximos 3 meses do consulente. Na energia dos enamorados, a gente vem aqui com uma perspectiva, então, de escolhas, o que significa que durante esses próximos 3 meses tem escolhas muito importantes para serem feitas. A gente vem num momento de decisões e muitas vezes de indecisão para a vida do próprio consulente, onde ele sempre vai estar sendo apresentado para diferentes oportunidades, diferentes caminhos. E é um momento que muito provavelmente vai reger, dos 3 meses para frente, um novo caminho. Coisas que ele vai estar desenvolvendo desses 3 meses que vão finalizar, né, daqui 3 meses, daqueles 3 para 6, para 9, mais à frente. Então a gente vem com essa energia central muito importante, que traz aqui também um pouco das questões de coração e coisas assim, mas principalmente na energia das escolhas. A vida está entregando para ele diferentes oportunidades agora. Na energia da mente presente, a gente vem com a energia da força, e a força traz uma perspectiva de uma mente muito clara. Então, uma pessoa que sabe o que ela deseja, geralmente sabe alcançar aquilo, resolver os problemas, sempre tem aquele jogo de cintura para conseguir alcançar a melhor resposta ou melhor resultado nos seus objetivos. O financeiro, vindo na energia do julgamento, pode trazer aqui uma melhoria inesperada no financeiro, um presente, um dinheiro, algo chegando de uma forma muito positiva, uma oportunidade de crescimento dentro desse crescimento e estabilização dentro dessa questão financeira. Uma energia geralmente bastante positiva. Na comunicação a gente vem na roda da fortuna, e a roda da fortuna ela traz uma comunicação bastante instável. É uma pessoa que muitas vezes não tem certeza daquilo que está falando, pode não ter uma estabilidade muito forte nas ideias, às vezes se aproxima das pessoas, às vezes se afasta. Então é um período onde o consulente pode perceber que pode às vezes precisar investir um pouco mais em trabalhar na comunicação dele, em conseguir estabilizar uma linha de raciocínio, em conseguir realmente organizar as ideias para ter uma fala um pouco mais clara, porque a roda da fortuna traz essa instabilidade muito grande para a comunicação, né? Trazendo o quê? A pessoa começa a falar de uma coisa, daqui a pouco já está falando de outra, daqui a pouco já está num outro ponto, mudou de ideia. Então, às vezes, dependendo do que o restante do jogo trazer, isso pode acabar acarretando em algum problema, mas também tem um ponto positivo, que é a capacidade de mudar de ideia com muita facilidade. E aqui na comunicação, geralmente a roda da fortuna vai trazer uma comunicação estável, então costuma ser um pouquinho mais do lado sombra, um pouco mais negativo. No lar, a gente vê a energia da torre, e a torre ela traz o quê? Desconstrução. Como a casa do lar ela rege tanto a estrutura física, como ela também rege as relações familiares mais próximas, a gente vai estar passando para o consulente a importância nesse momento de cuidar com questões estruturais. Como a torre está vindo nos próximos 3 meses, a gente vai estar falando aí de questões na área física, de, cara, fazer uma revisão, não deixar para depois aquilo que precisa ser resolvido, ver encanamento, elétrica, o que daqui a pouco está precisando de uma reforma, está precisando de uma melhora e ele não está dando tanta atenção. E é importante que ele dê um pouco mais de cuidado para não acabar tendo uma quebra aparentemente inesperada por conta de falta de estrutura, que é a própria questão da torre, né? São tijolos, são questões que não estão bem estruturadas, são às vezes aquela expectativa de que as coisas podem dar muito certo, mas que não tem um pé firme no chão e que aparentemente está acarretando em problemas. E aqui em volta das relações familiares também traz uma questão onde pode ter abalos. Às vezes tem alguma outra pessoa que pode acabar causando um problema dentro de casa. Como a energia da torre ela vem muito por questões externas e também quebras de expectativas em relação às pessoas próximas a esse consulente no lar. Então tem também uma atenção maior para conseguir estar compreendendo melhor o que vai estar acontecendo e estruturando da melhor forma as relações e também estar preparado principalmente, entende? Para às vezes precisar mudar de ideia, precisar fazer um movimento diferente, ter algum impacto inesperado, como eu comentei, em relação às relações mais próximas familiares. Aqui, às vezes, depois que tu encerrar o jogo, tu pode começar a trazer conselho. Então tu pode pegar e abrir um jogo separado para analisar o que está acontecendo na área, por exemplo, dos relacionamentos mais familiares, ou tirar um arcano maior mesmo para trazer aqui o conselho. Uma outra questão, uma comunicação muito instável também pode estar acarretando em problemas, tá? Então a gente já tem aqui talvez uma conexão entre a roda da fortuna e a torre. No emocional e expressão emocional, vamos ver, esse aqui é um consulente homem, solteiro, que está trabalhando. Só por conta das próximas casas, isso é importante, é sempre um contexto importante de trazer do teu consulente. Na questão dos amores, do lazer, da expressão emocional, a gente vê a energia da temperança. A temperança ela traz muita tranquilidade, muito equilíbrio, uma pessoa que aparentemente vai estar seguindo esses meses de uma forma bem equilibrada. Nem grandes alegrias, nem perdas, uma energia ok. Se é uma pessoa que está solteira, por exemplo, aqui não traz muita abertura para um relacionamento.
Porque a temperança, ela tá mais na dela, tá indo mais em busca de uma amizade. Então já sabe que se o campo afetivo, por exemplo, não estiver se desenvolvendo, pode tanto ter uma influência da casa 7, como pode ser porque o próprio consulente não tá se movimentando nessa direção. Entende? Ele tá realmente mais na dele. E traz um certo conforto. Aqui a gente tem uma parte positiva da temperança, que é a cura após problemas, mesmo com essa questão familiar sendo desestruturada. Parece que a pessoa consegue se equilibrar de uma forma positiva, ou pelo menos manter uma certa calma. A mente da pessoa, na energia da força, também fala sobre não se deixar levar por impulsos emocionais, por obstáculos imediatos. Então, muito provavelmente, uma pessoa que está bem consciente daquilo que precisa ser feito em cada momento para conseguir chegar naquilo que ela deseja. No profissional, a gente vê a energia do Papa, e o Papa traz uma estabilidade da rotina e do trabalho, como eu comentei. Essa casa aqui ela é relacionada tanto com rotina do dia a dia mesmo, com trabalho, o dia a dia do trabalho, não fala sobre o desenvolvimento de carreira, sobre coisas nesse sentido, e sobre saúde. Então aqui a gente vai ter, se a gente for analisar na perspectiva de saúde, uma saúde bastante tranquila. O Papa ele tende a trazer também uma perspectiva de reestabilização, caso a pessoa estivesse passando por algum problema de saúde, ou apenas de uma manutenção de uma saúde ok. E no trabalho, o trabalho se mantém de uma forma bastante equilibrada, estruturada. Às vezes, dependendo principalmente do que vier na casa 10, a gente pode ter alguma oportunidade de promoção, porque a gente já viu que no financeiro a gente está tendo aí esse aumento bastante expressivo, mas é uma energia de bons acordos, boas parcerias. Caso o consulente estivesse desempregado, o Papa traz, então, para esses próximos 3 meses, a possibilidade de ser empregado. Entende? Só que precisa, claro, da movimentação do próprio consulente, que aparentemente a mente dele está tranquila, se comunicando com clareza, é muito provável que ele consiga estar fazendo bons acordos profissionais. Se ele está solteiro e a gente está vindo na casa 7 com a energia do diabo, a gente tem um campo afetivo externo muito voltado para a casualidade, para o desejo, para a paixão, e a ideia a gente percebe que é um contraste, tá? O externo, isso aqui é o outro, se ele está solteiro, é a abertura ou não do campo afetivo para ele. Significa que podem ter muitas pessoas interessadas, muitas pessoas com desejo. Esse desejo ele é muito bem direcionado se for mantido uma relação casual, e tem que ter um cuidado às vezes com interesses dos outros em relação à pessoa. Mas no geral isso aqui vai estar representando muito o tesão, a casualidade, o desejo mesmo, afetivo, numa forma sem tanta estrutura. E o que a gente vê é, o consulente ele não busca isso. Entende? Ele está numa energia mais tranquila. Então, se ele quiser se envolver afetivamente, muito provavelmente ele vai ter que trazer um pouco mais de energia e ir atrás dessas questões um pouco mais casuais. Ou deixar para daqui 3 meses ele pensar de novo nisso. Isso é uma coisa muito positiva da roda da vida, da mandala astrológica, porque ela nos diz aquilo que vale a pena a gente investir nossa energia e aquilo que não vale. Porque às vezes tem áreas que, cara, realmente, não é isso que eu estou buscando. Então eu já sei que eu não vou me esforçar muito. Eu já tenho aqui um financeiro melhorando, um profissional estabilizado, daqui a pouco eu vou focar no meu profissional e na minha estrutura familiar que está precisando da minha atenção. Entende? Na minha casa, na minha estrutura familiar, agora é isso que exige atenção. Então a mandala astrológica, ela tanto vai tirar o nosso foco de áreas que não são o nosso foco nesse momento, como vai levar o nosso foco para áreas que são importante que a gente traga o foco. E às vezes a pessoa vinha pensando muito no campo afetivo, eu não consigo me envolver com ninguém, não sei o quê, e daí o jogo já mostra, realmente, as pessoas que têm do lado de fora estão apenas querendo uma relação mais carnal, mais casual. O que realmente precisa de equilíbrio agora é a estrutura da tua casa ou o teu núcleo familiar, as pessoas que moram junto contigo. Se a pessoa mora sozinha, essa casa aqui, ela vai estar... Essa casa do tarot, a casa 4, vai estar falando realmente da estrutura física da casa. Se ela mora com outras pessoas, daí pode estar falando também sobre as relações familiares ali. No emocional mais interno, a gente vê a energia da justiça, falando sobre uma pessoa que está agora avaliando tudo de uma forma muito mais racional, muito mais fria, está pesando na balança aquilo que é positivo para ela ou não, o que está muito alinhado também com essa expressão da temperança. Então, uma pessoa que agora está com um olhar interno de corrigir as coisas, de se alinhar, de encontrar um equilíbrio, de fazer as coisas da forma correta, e então está buscando se expressar nesse momento com a energia da temperança, fazer as coisas com um pouco mais de prudência, não beber tanto, não sair tanto, sabendo realmente com um pouco mais de calma nos hobbies, muito provavelmente é um movimento de correção que ela está fazendo em relação aos ciclos passados que ela já vinha vivendo. Quando a gente segue, a gente vai olhar então planejamentos a longo prazo. Maravilha! A pessoa está controlando os impulsos e equilibrando a própria questão das suas demonstrações, das suas saídas, dos seus lazeres, das paixões, porque ela está buscando uma realidade que traga realmente uma realização maior. A energia da temperança, ela está buscando ficar mais realizada, buscando expandir aquilo que ela já tem, buscando trabalhar mais consigo mesma, melhorar a autoestima. Uma energia muito positiva que aparentemente está bem alinhada, já não está deixando entrar, por exemplo, pessoas que não estão trazendo essa mesma relação da forma como ela está buscando. Um jogo alinhadíssimo, por enquanto, né? Casa 10, como eu já comentei, antes de abrir o jogo, defina se vai ser destino, no geral, ou seja, o andar dessas energias aqui, ou se vai ser o andar da carreira do profissional. Se a pessoa não for empregada e não estiver buscando trabalho nem nada assim, é aposentada. Na casa 10, pega destino.
Se for destino, a gente vem numa energia de enforcado. Aqui não seria tão negativo, porque aqui a gente traz uma estabilização. O que significa que muito provavelmente as coisas se manterão dessa forma por bastante tempo. O que vem de ponto negativo? Que essa torre que está vindo, as desconstruções não estão sendo resolvidas. Então aquilo que está desestabilizado se mantém desestabilizado durante esses próximos 3 meses até o fechamento do ciclo. As questões de relacionamentos afetivos continuam da mesma forma. Não tem perspectiva de que mais pra frente as coisas se abram, que as coisas mudem mais à frente. O emocional que tá bom provavelmente se mantém da mesma forma. O trabalho se mantém positivo. A mente dela parece se manter ainda focada nisso, mas não chega a ter nenhum resultado. Se a gente está falando de carreira, a gente já vai ter um direcionamento de um certo cuidado em relação às escolhas que ela está fazendo. E daí a gente vai voltar um pouquinho mais pro centro do jogo. As escolhas que ela está fazendo durante esses próximos meses, porque mesmo tendo essa oportunidade de crescimento financeiro e tendo um trabalho muito estável, ela pode acabar não vendo outras oportunidades, não vendo coisas melhores que estão chegando, porque ela está às vezes confortável demais. Quando ela vê que tem algo que pode não estar tão alinhado, ela mesma assim não faz nenhum movimento para mudar isso. Então tem que ter um pouco de atenção caso essa casa aqui estivesse falando sobre carreira, por exemplo. Quando a gente fala sobre amizades, a gente vai estar falando sobre os outros em relação ao consulente. Na casa 11, a gente vem na energia do louco. Fluxo de pessoas tranquilo, amizades para momentos pontuais muito positivas, não traz uma energia de relações tão próximas, tão firmes durante esses próximos 3 meses, mas para uma pessoa que está iniciando novos ciclos, que quer conhecer novas pessoas, a energia está ótima, as pessoas veem ela de uma forma também bastante aberta, gostam muito provavelmente dela, uma energia bastante positiva. A única questão é, não conte com estabilidade, sabe, com aquela amizade que tu vai ter para realmente trazer segurança, estrutura, isso não é o que vem nesse momento. Essa segurança para o consulente nesse momento está vindo, por exemplo, do profissional, que é onde a gente tem a energia do Papa, que é a principal energia de segurança, de equilíbrio, de estabilidade. A gente tem o Papa, então, trazendo na questão do profissional. Então é bom que ela realmente mantenha suas rotinas, porque é isso que traz mais equilíbrio para ela nesse momento. Mantenha também o olhar voltado mais para frente, para estar mantendo a busca pelo que ela deseja. A energia da casa 12, como eu já comentei também, ela pode ser lida tanto como espiritualidade, conexão da pessoa com o campo espiritual, como conselho. Se for como conselho, o imperador aqui fala, então, sobre essa pessoa. Primeiro, ele já vai dizer que essa pessoa, em muitos pontos, está relativamente bem alinhada. Então, tem coisas que a mente dela já está positiva. O conselho na energia do imperador fala para ela manter as atitudes, manter o seu posicionamento firme, realmente ir atrás daquilo que ela deseja alcançar, não deixar nada pelo destino. O imperador aqui, ele vai estar falando muito sobre esse enforcado, muito contra o enforcado. A tendência está aqui de que as coisas parem, e o conselho para ti é conseguir organizar e continuar conquistando, continuar crescendo, continuar indo na direção daquilo que tu deseja, para que consiga chegar, quem sabe, na própria energia da Imperatriz, que é o que o meu consulente está olhando mais à frente. No trabalho, manter o trabalho bem feito, manter tudo bem organizado da forma mais madura possível, e em frente a questões do lar, por exemplo, que é onde a gente teria o principal obstáculo aqui, o imperador ele vai falar, está nas tuas mãos tu conseguir realmente resolver o que precisa ser resolvido. A gente está nas tuas mãos estruturar aquilo que precisa ser estruturado nesse momento, não dá para deixar para os outros. Então, o que tem de problema, resolve. Se vier na parte espiritual, o imperador, muitos autores trazem ele como não tendo um contato espiritual tão forte. Eu não vejo muito dessa forma, mas daí tu alinha com o que para ti for mais correto. Para mim, o imperador, ele pode trazer o quê? Ele vai estar trazendo no campo espiritual uma questão, às vezes, de estar pegando muito para as próprias mãos as coisas, o que traz uma... acaba sendo um pouco negativo. Uma falta de tato com a espiritualidade. É uma pessoa que está dependendo muito apenas de si mesma, não está confiando nos outros, confiando na espiritualidade, entregando um pouco mais do que precisa ser entregue. Então, às vezes, é importante trazer para o consulente uma energia de um pouco mais de flexibilidade em relação à espiritualidade, para que possa estar recebendo ajuda, suporte, e para que possa estar também desenvolvendo melhor as suas conexões. E em relação a práticas espirituais, o imperador traz algo muito estruturado, algo bastante positivo. Esse é um lado mais luz para mim do imperador na espiritualidade, onde ele vai ter o quê? Uma firmeza, uma pessoa que realmente está dedicada, que realmente quer fazer as coisas nesse sentido. A única questão é, às vezes, se dedicar demais traz muitas coisas pro ego. Entende? É eu fazendo. Eu preciso sempre fazer as coisas da melhor forma, fazer as coisas do jeito certo, organizar as coisas que eu gostaria de desenvolver frente a esse campo aqui específico da espiritualidade, e eu não tenho aquela flexibilidade para receber. Então é muita atitude, pouca receptividade, às vezes precisa de um pouquinho de equilíbrio. Como eu comentei, se quisesse, se esse aqui for a casa da espiritualidade, o que eu recomendaria? Em frente à torre, qual que é o conselho? Energia do mago. Não se prenda a toda a estrutura que está sendo desmanchada nesse momento. Inicie coisas novas. Busque aproveitar esse momento de quebra para renovar, para reformar a tua casa, por exemplo. Já queria daqui a pouco mudar alguma coisa na tua casa e daí tem algum problema e começa um movimento de melhoria por conta do problema, e tu já pode então estar utilizando para melhorar ainda mais, ou até mesmo para buscar, quem sabe, uma nova casa, um novo apartamento. Ainda mais que o financeiro está vindo numa expansão bem boa, o profissional está relativamente estabilizado, talvez seja um bom momento para estar fazendo uma escolha nova. Uma questão dos namorados aqui no centro é
todo o desenrolar depende das escolhas do consulente. Então está nas mãos dele mudar praticamente qualquer questão do jogo. Se a gente for pro europeu, boa parte da leitura não vai mudar. Por quê? No método europeu a gente tem os arcanos maiores trazendo a manifestação principal de uma leitura e os menores trazendo os maiores trazendo a energia central da leitura, perdão, e os menores trazendo a manifestação dessa energia central. Então aqui, por exemplo, a gente já viria, vamos ver. Aqui. Os enamorados junto ao rei de espadas. Então a gente traz aqui uma especificidade maior, que é a frieza do lado de fora de alguma decisão que o consulente pode ter que tomar. Então é uma coisa que realmente exige uma mente um pouco mais firme, que ele vai precisar realmente saber aquilo que ele quer fazer nesse momento. Isso às vezes pode até mesmo acabar sendo cobrado por alguém, entende? É um momento muito importante de ele saber quais vão ser as metas dele, de que forma que ele vai se posicionar para conseguir chegar onde ele deseja. Na mente, a energia da força agora viria acompanhado por um rei de paus, que traz ainda mais o aspecto positivo da energia da força, trazendo também a maturidade. Então, se na força a gente já tinha uma pessoa que está com a mente clara, que sabe aquilo que ela deseja, o rei de paus tem realmente o suporte para isso, se posiciona de uma forma realmente firme, tem a certeza que o próprio consulente tem, é firme de verdade. Então é baseado em aprendizado, é baseado em amadurecimento, não é algo que vem de qualquer lugar. Tem pão no micro, tem pão novo. Quando a gente desce para o julgamento no financeiro, o julgamento junto a 2 de paus fala sobre manter a questão. Como sempre, vai manter a energia central, que é essa chegada, essa oportunidade, porém, junto a 2 de paus, a gente tem o quê? Muitas vezes, essas oportunidades elas podem vir através de uma aparência que pareça um obstáculo. E é importante que o consulente saiba reconhecer quando, na verdade, uma proposta, uma oportunidade está vindo para realmente expandir, para que ele consiga estar usando uma visão diferente, uma proposta diferente, uma ideia diferente a favor do crescimento dele, que já vem sendo regido pelo julgamento. Então, muito provavelmente, ele pode ter um pouquinho de dificuldade de reconhecer, num primeiro momento, que isso que está vindo em relação ao financeiro é realmente algo positivo. Comunicação com a roda da fortuna junto ao valete de copas, aqui a gente traz a roda da fortuna agora numa perspectiva mais voltada para a imaturidade. Então, é uma pessoa que não sabe realmente se expressar com clareza. Por isso, e daí volta aquilo que eu estava comentando quando a gente começou sobre a roda da fortuna. A gente está o tempo todo mudando de ideia, começa falando uma coisa, daqui a pouco já termina em outra. Então, já traz essa instabilidade muito grande. Entende? Uma pessoa que às vezes quer falar muita coisa, mas não sabe exatamente aonde está chegando, não tem ainda a clareza das ideias, entende? Então, aqui sim, por exemplo, já vale um direcionamento do que a pessoa pode fazer para daqui a pouco estar melhorando esse ponto. Muito provavelmente, quando a gente está fazendo essas leituras, o consulente também já vem trazendo aquilo que está acontecendo na vida dele, o que ele já percebe em relação ao jogo. Então é um momento onde tu já tem como tá também percebendo quanto que às vezes isso afeta ele. Na própria energia, né? Indo pro futuro ou indo pra carreira do enforcado, mesmo que ele tenha uma mente clara, um objetivo claro, um trabalho estruturado, muitas vezes ele não sabe comunicar aquilo que ele deseja, entende? Ele sabe, ele tem certeza, ele tem uma maturidade boa mentalmente, mas a comunicação, a capacidade de expressar isso tá muito enrolada, então precisa trazer um pouco mais dessa estrutura. No lar a gente vinha com a energia da torre e agora junto ao 8 de copas. Aqui a gente tem uma perspectiva muito mais forte de uma possível perda. Um movimento de quebra, um movimento de obstáculo que vem ou nas relações ou na própria casa, que leva ele a um caminho novo, entende? Que vai levar ele a precisar seguir num caminho diferente. A energia do 8 de copas já traz aquele desistir, entende? Isso pode ser, muito provavelmente tá? Uma mudança repentina, uma mudança provavelmente forçada de casa, mas poderia estar trazendo também uma reforma que a pessoa queria fazer, entende? A pessoa queria muito estar construindo um galpão na frente da casa, e, cara, as coisas não dão certo, ele acaba tendo que abandonar essa ideia para conseguir focar naquilo que ele realmente tem mais estabilidade. Então a gente vem o quê? Com um empecilho, um obstáculo na energia da torre, que leva ele a deixar algo para trás e seguir em frente. Uma ótima forma de reagir à própria energia da torre. Se a gente estiver falando em questão de relacionamentos, né, das pessoas na volta, isso no consulente sempre pode passar das duas formas. Então é uma questão mais de casa, ou pode ser daqui a pouco, caso a pessoa more com outras pessoas, algum afastamento de alguém inesperado, entende? É o irmão que daqui a pouco se mudou, que simplesmente vai para outro lugar, ninguém estava muito preparado para isso, isso traz uma desestabilização, mas ele acaba, sabe, se distanciando. Algum problema que causa esse distanciamento, é o pai que briga com a mãe e daqui a pouco a mãe acaba indo embora, ou o pai acaba indo embora. Muito nessa energia do afastamento pós-corte. A temperança está agora vindo com a energia do 2 de espadas, e aqui
Agora a gente já tem uma perspectiva um pouco mais negativa da temperança, o que significa que, ok, ela pode até estar tentando resolver as coisas internamente, ele, né, o consulente, resolvendo as coisas internamente, mas ele está nesse momento um pouco mais de calmaria, que é algo que não está tão confortável. Entende? Muito provavelmente ele não está sabendo o que ele realmente deseja fazer, ele não está tendo tanta certeza, ele não está se impondo de uma forma um pouco mais firme em relação às coisas que ele gostaria de fazer. E isso às vezes é o quê? Eu tenho um hobby, tem alguma coisa que eu gostaria de iniciar, mas eu não sei, não tenho muita certeza se realmente faço, não faço, estudo, não estudo, vou, não vou. Entende? A gente começa a trazer uma perspectiva de conflito em relação àquilo que traria alegria ou realização para o consulente. Aqui também, já vale mais um direcionamento, o que seria o melhor movimento a ser feito em relação a isso. E, em primeiro lugar, né, conseguir perceber quando é necessário realmente trazer um pouco mais de energia central da temperança, trazer um pouco mais de calma, equilíbrio, não ser o momento às vezes de tomar uma decisão. Enfim, eu sempre recomendo conselhos virem num arcano separado. A gente então pegar e tirar mais um para aconselhar. Energia do 3 de ouros. Ao invés de ver os obstáculos das pessoas ao teu entorno, que daqui a pouco não estão a favor ou não estão buscando a mesma coisa que tu, e isso acaba te atrapalhando, te fazendo se fechar um pouquinho mais pro campo afetivo. Por exemplo, o 3 de ouros te fala para estar abrindo um pouco mais a comunicação, compreendendo diferentes formas de pensar, tentando trabalhar em conjunto para que tu consiga manter a tua realização, fazer as coisas que tu realmente gosta, ao invés de só ter o conflito, entende? No trabalho a gente vem com o Papa junto ao 4 de paus, uma energia volta para muita estabilidade. Então, muito provavelmente, essa energia do financeiro não vai ser uma promoção. Essa energia do financeiro provavelmente vem através de alguma renda extra, de alguma oportunidade ou da chegada de alguma coisa. Por quê? Porque o profissional do Papa junto ao 4 de paus traz estrutura, a estabilidade própria, entende? Então dificilmente vai estar evoluindo as coisas. O mais provável, caso ele já esteja empregado, é que realmente seja algo por fora. Se ele não está empregado, essa energia aqui, o julgamento pode estar realmente trazendo. O julgamento traz o quê? Um trabalho que talvez ofereça para ele muito mais do que ele estava recebendo antes, ou do que ele esperava, entende? Algo ainda melhor do que aquilo que ele queria, mesmo que ele precise se adaptar um pouquinho por conta do 2 de paus, ele ainda consegue estar recebendo um retorno positivo. No afetivo externo, a gente vê a energia do diabo junto ao cavaleiro de ouros. Aqui a gente volta para essa questão um pouco da casualidade, mas assim, o movimento existe, o que significa que muito provavelmente esse consulente ele vai receber convite para sair, propostas e tudo mais, e é importante que ele saiba que tudo isso está vindo muito movido pelo desejo, entende? Então, se ele estiver aberto, muito bom. O conselho que veio aqui do 3 de ouros, por exemplo, já seria interessante. Ele dá uma abertura. Mesmo que seja algo que comece um pouco mais casual, mesmo que seja algo apenas pelo fogo do momento, pode se desenvolver em algo positivo. E o cavaleiro de ouros também. Mesmo que essa pessoa externa que esteja chegando venha com uma energia que é por conta dessa atração, que é por conta do desejo mais físico, ele vem com algo que é sólido, entende? Ele não vai vir iludindo, não vai vir mentindo, não vai vir manipulando. Ele vem com um movimento que costuma ser mais verdadeiro por conta da natureza do naipe de ouros e do cavaleiro ali também. Na energia da casa 8, a gente vem com a justiça junto ao valete de ouros. Mantém uma energia relativamente tranquila, tá? Mas é uma pessoa que, assim, ela tá buscando, nessa energia da justiça, que era essa questão da correção, né? Junto ao valete de ouros, a gente vai ter um movimento onde a correção, ela leva a novos começos. E daí a gente vem com o problema inicial da temperança junto ao 2 de espadas. Que é o quê? A energia do interno, a alma, os desejos mais profundos do consulente estão buscando uma renovação. Estão pedindo para que ele seja mais correto consigo mesmo, que ele faça coisas novas, que ele experimente coisas diferentes, mas ele não está dando vazão para isso. Ele está trancando, por conta da energia da temperança, aquilo que ele gostaria de estar experimentando, porque ele não tem certeza, ou porque não era aquilo que ele pensava antes, ou porque tem conflitos, né, no próprio ambiente dele. Então aqui a gente volta para aquela questão do aconselhamento. Às vezes vale mais a pena, na energia do 3 de ouros, tu tá fazendo algo que pode ser um pouco diferente de como tu estava pensando, mas mantendo, criando algum equilíbrio, criando algo positivo ou até mesmo boas relações, do que simplesmente fechando o teu desejo mais profundo, que é de experimentar coisas novas que sejam mais verdadeiras para ti. Depois a gente vem na casa 9, energia da Imperatriz junto ao 6 de espadas. O 6 de espadas aqui ele vem como manifestação. Em um ponto, a pessoa ela busca a realização dela através da estagnação. E o futuro dela, se for visto como destino, também está trazendo muito isso, né? Que é a própria questão da estagnação. Não tem uma energia alinhada. Entende? A Imperatriz é uma energia de crescimento e de fertilidade. Quando a gente vem com 6 de espadas, significa que mesmo que a pessoa no momento presente esteja conseguindo resolver as coisas de uma forma positiva, por conta da força junto ao Rei de Paus, ela não está canalizando isso mais à frente em um movimento que realmente traga uma realização verdadeira. Gente, que realmente vai estar satisfazendo ela. É como se ela se visse, e também isso está um pouco alinhado com a energia da temperança. Conforme o jogo vai rolando, a gente vai fazendo as conexões. Tanto por conta dos naipes, aqui agora falando de método europeu, tanto por conta dos naipes quanto por conta das mensagens. Aqui na energia então da Imperatriz junto ao 6 de espadas, a pessoa ela não está ainda
se abrindo por completo para fazer essa mudança. Ela ainda não tem certeza do que ela deseja estar crescendo, de como fazer esse movimento. Mesmo que ela queira alcançar algo melhor, o que é esse algo melhor? Tende a manter a mesma rota ou é para uma rota diferente? A gente volta. A gente pode ter um aconselhamento em relação aos planejamentos futuros. Na energia do 9 de paus, busca continuar se esforçando para isso, entende? O próprio 6 de espadas fala que ela pode estar parando alguns dos movimentos que ela estava fazendo antes para alcançar essa meta. Ela daqui a pouco está um pouco insegura. O consulente daqui a pouco estava fazendo faculdade, ele queria muito conseguir encontrar um resultado positivo, mas ele já não está mais tão confortável, ele já não está gostando tanto, e deu o 9 de paus, ele traz o que? Continua se esforçando, se dedicando para que tu chegue até o fim, para que tu alcance o amadurecimento final. Enfim, vamos lá. Agora a gente vem na casa 10. O enforcado junto ao 7 de paus. E aqui a gente tem um problema, que é o que? O enforcado, que é um arcano que fala que a gente não está vendo as coisas com clareza, ou seja, o futuro ele acaba estando trancado, mas a gente continua tentando firmar ou forçar um ideal por conta da energia do 7 de paus para manter algo que já existia e que não vai mais para frente. Então aqui também existe uma necessidade de mudança. E tudo isso, tá? Volta muito para a energia inicial, que é a energia dos namorados. Não está mais no momento de manter um movimento. Não está mais no momento de manter uma estrutura, uma estabilidade. Agora está no momento de fazer uma escolha racional que te leve para um caminho melhor. Entende? Que realmente te leve a novos objetivos. E aqui o consulente ele está trancando esse próprio caminho, né? Então, ali a gente já tem mais uma tensão. Energia do louco junto ao as de copas. Realmente, aqui a gente vem com assim, novas amizades. Energia do louco junto ao as de copas traz pessoas que podem ser extremamente positivas. Uma energia bem legal de renovação no ciclo afetivo, no ciclo emocional. Afetivo... amizades, tá? Não é afetivo. No ciclo emocional, perdão. E muito alinhado também com a própria energia da justiça junto ao valete de ouros, né? A pessoa estava buscando uma correção, muito provavelmente andou acontecendo alguma limpa no ciclo de amizades e agora a gente vem com um novo começo. Se a gente vai olhar de uma forma um pouco mais firme para o significado tradicional da casa 11, que seria como os nossos amigos, como os outros nos enxergam, as pessoas estão vendo esse consulente como sendo uma pessoa que está, sabe, livre, buscando coisas novas, fazendo coisas diferentes, uma pessoa de bastante energia, de bastante desejo, talvez de pouca manifestação, mas que tá, sabe, começando uma nova vida. Energia também positiva. E daí o consulente vai ter que analisar se ele realmente tá assim ou não. E aqui o imperador junto ao 5 de espadas traz ainda mais peso na questão da espiritualidade para uma pessoa que está fazendo as coisas de uma forma individualista. Entende? Ele está lutando por algo que pode não ser real. Essa firmeza que ele tem na mente não está sendo canalizada de uma forma que vai trazer um bom resultado na espiritualidade. Tem que ter bastante cuidado com as práticas, com os rituais, com as coisas que o consulente está fazendo, porque muito provavelmente ele está fechado no próprio ego, na própria mente, não está mais tendo contato com a espiritualidade. Contato apenas com a própria cabeça mesmo. E se for como conselho, daí a gente vem com um lado muito positivo, que é o quê? Não vai dar de fato para estar dependendo de outros. A energia do imperador junto ao 5 de espadas como conselho vai te falar, seja o mais firme possível. Realmente lute até o fim por aquilo que para ti for verdadeiro, mantenha as tuas ideias, a tua verdade muito bem equilibrada, para que tu consiga estar alcançando os teus objetivos, ou pelo menos impondo, né, os limites, mudando as estruturas da tua volta para a tua verdade ou para a tua vontade. Precisa de um pouco mais de firmeza e não tanto do jogo de cintura que talvez o consulente esteja tendo. Ele está usando da maturidade, do equilíbrio, e às vezes ele precisa ter aquela discussão mais direta, ter aquela briga um pouco mais direta para conseguir resolver os problemas que precisam ser resolvidos. E a dedicação, o esforço, por exemplo, em relação a esses próprios obstáculos no campo da casa 4. Então ele vai precisar lutar ainda mais, entende? Se ele já achava que estava se esforçando, ou se ele daqui a pouco queria se manter um pouco mais tranquilo, a energia do imperador junto ao 5 de espadas vai pedir para que ele esteja realmente pegando a espada e indo para conseguir encontrar um novo lugar, uma nova casa, estruturar as coisas, resolver os problemas familiares, entende? Precisa de um pouco mais de autoridade frente ao destino dele. Acho que ficou tudo bem claro. Estudem. Dúvidas em relação ao tarô é só colocar aqui nos comentários. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos ou nos atendimentos individuais e lives.